Meus irmãos, minhas irmãs, existe na nossa sociedade, instalado, implantado, está em desenvolvimento já desde o século passado, em outros continentes bem mais avançados, o que nós chamamos de processo de secularização. A secularização, ela está presente na nossa sociedade, não é? A secularização, ela vem acompanhado com um entendimento de que você não pode impor a fé às outras pessoas, a sua fé, a sua religião às outras pessoas. Eu li semana passada na Folha de São Paulo um processo judicial que já corre há alguns anos nos Estados Unidos, de um professor de educação física que antes dele começar treino na escola, no ensino médio, ele se ajoelhava e fazia uma oração com a bola lá do futebol americano, e ele orava, e a escola entrou com um processo, porque ele está impondo a fé, ele está instigando a fé às outras pessoas. Então, como a escola é um ambiente público, ele inclusive recebe dinheiro, o salário dele, dinheiro do governo, então ele não poderia manifestar a sua religião. A secularização, ela implica você não impor a sua fé aos outros, a sua religião. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade plural, é uma sociedade diversa, é uma sociedade em que cada um tem a liberdade de assumir a religião que quer, a tradição que quer. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, alguns cristãos, algumas igrejas conservadoras, tradicionais, e vou um pouco mais além, que acontece muito, igrejas fundamentalistas, elas se sentem ameaçadas. Ora, há diversidade, há uma pluralidade, cada um tem o direito de assumir a sua própria fé, então aí nós estamos ameaçados. E a ameaça parece que fica maior, porque há esses tradicionais e esses conservadores, quando eles olham para o mundo e dizem: meu pai, é o fim do mundo que a gente está vendo, o comportamento das pessoas. Aquilo que talvez você e eu fomos criados, que não víamos com facilidade na sociedade, agora a gente vê e está perto de nós e é à nossa frente. E aí a gente diz: meu pai, isso é um absurdo que isso esteja acontecendo. Nós temos que preservar a nossa cultura cristã, a nossa fé, a nossa tradição. E aí, a visão que se tem é de uma ameaça. A pluralidade e a diversidade da sociedade é uma ameaça. Porém, John Leif, conhecido teólogo, escritor do livro que vem de lá na Pendão Real, A Tradição Reformada, John Leif, ele diz o seguinte, que a igreja, as comunidades, a fé vivida pelas comunidades cristãs, ela precisa tradicionar, essa expressão que ele usa, tradicionar para ser apresentada à sociedade com uma autoridade, daquilo que se crê, daquilo que se pensa, daquilo que se vive na vida cristã. E aí, autoridade é diferente de autoritarismo. E ele diz, o John Leif, ele fala que a igreja tem que aprender a tradicionar a sua fé para que ela possa, então, ser uma autoridade na sociedade. A fé que ela vive, a fé que ela professa, tem que ser posta numa sociedade plural, numa sociedade em que todo mundo tem a liberdade de escolher a sua própria tradição. A tradição, então, reformada, ela tem que ser apresentada com autoridade. Deixa eu te dar um exemplo. A gente olha no mundo, a gente vive no mundo, aí o mundo tem lá sectarismo, tem lá divisões, tem lá tantas coisas horríveis, guerras, com base em quê? Com base numa expressão da minha liberdade, da liberdade das pessoas. Eu não concordo com que você, da maneira como você vive, os seus fundamentos, então eu reajo, eu ataco, eu até te mato. É assim a sociedade. Então, se esta é a expressão da sociedade, segundo John Leif, nós temos então que apresentar uma outra maneira de viver, porque esse não é o nosso fundamento. Viver com divisão, viver atacando pessoas, viver tornando as pessoas indignas, não é
fundamento da nossa fé. A nossa fé é amor, é solidariedade, é reconciliação. Esse que é o fundamento da nossa fé. Então, como é que eu vou expressar isto numa sociedade em que cada um escolhe o que quer viver? Eu tenho que expressar isso com autoridade, não com autoritarismo, volto a dizer, com autoridade. Eu faço isso com valor, eu faço isso com profundidade daquilo que eu vivo, com verdade. Vou te dar um outro exemplo. Semana retrasada, o Tribunal Superior Eleitoral convida religiosos de grandes religiões, líderes, representantes das maiores religiões, igrejas, enfim, convida para o TSE para que esses líderes, não é, com as suas denominações, com as suas religiões, possam assinar um acordo contra a fake news nas próximas eleições. 33 foram. Resultado, desses 33, 13 líderes assinaram o acordo. Volto a dizer, qual é o acordo? O acordo é que as religiões incentivem os seus membros, os seus fiéis, a não divulgarem coisa que é falso, que é mentira, que valorizem nas suas religiões a verdade. Desses 33 que foram, 13 assinaram o acordo. Desses 13, quase poucos desses 13 eram evangélicos. Os evangélicos que foram, não assinaram. Religiões que assinaram: budismo, judaísmo, os adventistas, o representante adventista assinou, religiões de matriz africana, espíritas assinaram, e a maioria dos evangélicos não assinaram. Sabe o que é que eu penso? Além da gente viver com autoridade, esse é um ponto, viver a autoridade da nossa fé, nós precisamos também pensar na nossa visão missionária e o nosso testemunho na nossa sociedade como algo que a gente precisa pensar na missão da igreja como um processo de reevangelização do nosso país. Porque todo mundo é cristão, meu amigo. Então nós precisamos pensar na reevangelização, porque os nossos valores que a gente tem que viver, que está fundamentado na palavra de Deus, que a gente precisa viver, a gente não faz com autoridade. A gente faz mesclado com N e outros interesses. E isso é triste, é preocupante. Então vamos pensar agora um pouquinho sobre liberdade. Qual é o desejo do mundo? O desejo do mundo é uma liberdade que não tenha limites. Mais uma vez, assuntos do momento, né? Não tem para onde a gente correr. Assuntos do momento. De vez em quando tem aquele bafafá, aquele blá 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 na mídia, nos telejornais, nos movimentos políticos no país, contra a liberdade de expressão. Não existe, está claro na Constituição. Só não quer acreditar, ou quem não quer viver isso, quem não quer mesmo. Você é preso a uma coisa maior, uma força maior. Mas eu não posso jamais, como pastor, chegar aqui neste púlpito e dizer, como eu tenho liberdade de expressão, eu vou aqui falar uma coisa bem racista contra os negros. Eu posso fazer isso? A minha liberdade de expressão permite isso? Claro que não. Eu posso ter uma atitude homofóbica aqui? Jamais posso fazer isso. Não existe liberdade, a Constituição é bem clara. Você não pode expressar, você tem liberdade de expressão sim, mas você não pode expressar nesta sua liberdade ofensas que levem em risco até mesmo a morte de outras pessoas. Eu não posso tirar a dignidade das pessoas. A liberdade que o ser humano almeja eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, e eu então vivo da maneira que eu quiser. Isto não existe. Paul Tillich, teólogo liberal, na sua teologia sistemática, logo no início da teologia sistemática, ele faz um conceito de liberdade. E no conceito de liberdade de Paul Tillich, ele diz que liberdade, ela é expressa, ela é vivida a partir de 3 palavras que ele então vai trabalhando. É a deliberação, a decisão e a responsabilidade. Interessante que esse conceito do Paul Tillich, ele vai desenvolver em toda a sua teologia sistemática, nos outros pontos da teologia sistemática trata, a queda do homem, a salvação, até a questão da formação da ação do Espírito Santo de Deus, como a gente está estudando na EBD, e ele vai desenvolvendo em toda a teologia sistemática esse conceito de liberdade. E aí, no conceito de Paul Tillich, a liberdade, ela é uma expressão de deliberação, ela é racional, porque eu peso as coisas, certo? Ela passa, e aí quando eu peso e vejo aquilo que eu julgo que é melhor, então
esse é um processo racional, eu então reajo àquilo que eu acho que é melhor na minha deliberação. Essa reação chama-se decisão. Decisão, diz Paul Tillich, vem da mesma raiz da palavra incisão. Incisão é cortar. Então, quando eu tomo uma decisão, eu corto possibilidades. Possibilidades reais, e eu então descarto. É decisão. E a responsabilidade, só quem pode dar, fundamentar, explicar e arcar com aquilo que eu decidi sou eu mesmo. Então isso é responsabilidade, isso é um processo de liberdade. Então liberdade, segundo Paul Tillich, nesse conceito da humanidade, a liberdade, ela é você se tornar o dono do seu destino. Só que aí nós temos um outro problema, porque eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo colocar. Eu digo assim, eu tenho a liberdade de dizer assim, eu quero viver 100 anos. Ok, você tem liberdade de querer viver 100 anos. Ok, então eu vou me preparar para viver 100 anos. Só que até eu chegar nos 100 anos, tem variáveis que eu não as controlo. Uma doença, uma bala perdida, uma guerra, uma questão climática que venha me afetar. Existem N fatores que podem me impedir a chegar nos 100 anos. Então, Paul Tillich vai dizer que a liberdade, essa liberdade do controle de tudo, ela de fato não existe. Porque nós somos seres finitos. Nós não sabemos o dia que a gente vai morrer. Então a gente não tem controle sobre todas as coisas. E se nós não temos controle sobre todas as coisas, para fundamentar aquilo que eu quero e aquilo que eu decido fazer, aquilo que eu me responsabilizo em fazer no meu destino, então eu não tenho controle, então eu não posso ter essa liberdade absoluta.